Marcos capítulo 9, versículo 2, nos diz assim o texto sagrado: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Versículo 14. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajude-nos. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Somente até aqui. Glória a Jesus. Quando eu leio o capítulo 9 de Marcos, um relato que também encontramos em Mateus e em Lucas, eu percebo que a expulsão deste demônio, ela ocorreu logo após o Senhor Jesus e Pedro, Tiago e João terem descido daquele monte, onde o Senhor tinha sido transfigurado diante deles, numa resplandecência maior do que a do sol ao meio-dia.
E o que me chama muito a atenção nesse texto, irmãos, é o contraste, a discrepância nas situações aqui apresentadas. Em um momento, Pedro, por exemplo, poderia usar também Tiago ou João como exemplo, mas vamos usar aqui o Pedrão. Pedro, por exemplo, estava tão contente no monte, uma paz tão grande, uma alegria tão maravilhosa, que ele não quis mais sair daquele lugar. Ele sugeriu, sem saber o que estava dizendo, diz a palavra, que fossem feitas 3 cabanas ali, uma para Moisés, outra para Elias e outra para o Senhor. E quando Pedro disse tal coisa, ouviu-se uma voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi, se referindo a Cristo. Em outras palavras, Pedro, você não sabe o que está dizendo? Cale-se e ouça o Senhor. E naquele momento diz a palavra que Moisés e Elias desapareceram. Existe uma grande controvérsia se isto foi uma visão, ou se de fato Moisés e Elias conversaram com Jesus, ou se foi uma visão. Em algumas versões, por exemplo, no versículo 9, o Senhor é traduzido como dizendo: a ninguém contei a visão. Versículo 8, a ninguém contes a visão. E aqui, no versículo 9 mesmo, a ninguém contem o que tinham visto. Em algumas versões, a ninguém contem a visão. Enfim, se foi uma visão ou se foi algo que realmente aconteceu, não é o foco desta mensagem. Mas o importante é que, num momento, Pedro se sentia nas nuvens, no paraíso, e quando descem do monte, se deparam com uma criança, um jovem, adolescente, não sabemos a idade, endemoniado, numa situação terrível, espumando pela boca e gritando e sendo jogado por terra, algo horrível, uma cena terrível. Em um momento, eles estavam se sentindo no paraíso. No momento seguinte, podemos dizer, no inferno, não é? Diante de um demônio. E isso me chama muito a atenção, irmãos, porque a nossa vida cotidiana, ela também é feita de altos e baixos. A nossa vida, ela tem seus momentos em que nos sentimos, sabe, como anjos, e em outros momentos nos sentimos completamente incapazes, como aqueles apóstolos que não tinham conseguido expulsar aquele demônio. A palavra diz que quando o Senhor desce do monte, os apóstolos estavam lá. Evidentemente não Pedro, Tiago e João, mas os outros 9 apóstolos estavam lá e não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E assim é na nossa vida, irmãos. Na nossa vida nós temos momentos em que nos sentimos como gigantes na fé, e em outros momentos nos sentimos completamente incapazes, completamente sem possibilidade de vencermos os desafios que se nos apresentam. E fato é, irmãos, e isso é mostrado aqui nesse texto, que embora muitos não percebam, tanto em um momento quanto em outro, tanto num extremo quanto em outro extremo, nós estamos em perigo. Estamos em perigo. Pedro, por exemplo, correu o perigo de se acomodar, de não querer mais descer daquele monte, de ignorar que pessoas precisam da nossa ajuda.
e de que não é porque tudo vai bem conosco que tudo está bem nesse mundo. Não está. E quantos são os irmãos em Cristo que se acomodam quando tudo está bem na sua vida, e parece que tudo está tão perfeito, que eu acabo de me lembrar, por exemplo, de que me contaram recentemente irmãos que estão sem igreja, que tentaram visitar algumas igrejas e me contaram de uma onde o culto foi maravilhoso, só que tinha um problema. Eles entraram e saíram daquele culto sem que ninguém sequer os cumprimentasse. Pelo contrário, os irmãos dali parecia que não queriam mais ninguém naquele meio. Ou seja, o visitante não é bem-vindo, porque está tudo tão bom aqui entre nós. A nossa igreja é tão gostosa, os cultos são tão, sabe, nos fazem tão bem, está tudo tão perfeito. Por que correr o risco de chegar alguém aqui carregado de demônios e prejudicar a nossa comunhão? Então, minha esposa e eu ouvimos, não me lembro mais exatamente quem contou, a gente ouviu tantas histórias, né? Mas não importa, eu sei que me chamou a atenção isso. A igreja que não queria mais ninguém lá. Por quê? Porque estava tudo tão redondinho, tão perfeito. Só que nós não podemos nos acomodar, irmãos. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos ir em busca da ovelha perdida. Nós precisamos ajudar o caído a se levantar, não na nossa força, mas no poder de Deus. Nós precisamos compartilhar essa luz maravilhosa que é Cristo com aqueles que estão perdidos, com aqueles que estão desanimados, desamparados, aflitos, amargurados, presos a pecados. Precisamos ajudar as pessoas. E é quando nós nos lembramos do próximo e ajudamos o próximo é que descobrimos a verdadeira felicidade, irmãos. Que a felicidade não está quando olhamos para nós mesmos, mas quando nós olhamos ao redor e ajudamos alguém a se sentir melhor. E não há nada que faça alguém se sentir melhor do que Cristo. Prova disso é que quando Jesus se revelou, como por exemplo, foi revelado a João, na escritura do Apocalipse, aliás, a palavra Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Do fim? Não, revelação de quem é Jesus. Não um pobre que morreu numa cruz, mas o Rei dos Reis, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, que quando se revelou a João, João caiu como morto perante a sua glória. Aleluia. Então, amados, é esse Jesus glorioso que nós temos que levar ao mundo. Mas a nossa vida é feita destes altos e baixos, não é verdade? Altos e baixos. Há momentos em que nós nos sentimos tão fortes e há momentos em que sabemos ser tão fracos. Só que tanto em um momento quanto em outro corremos perigo. Se por um lado, quando nós estamos por cima, nós temos a tendência de nos acomodarmos, como Pedro que sugeriu fazerem cabaninhas ali para eles. Por outro lado, quando nós nos sentimos fracos, quando estamos por baixo, ou passamos grandes aflições, dificuldades, nós corremos o risco de duvidar que o Senhor é conosco. O Senhor, no versículo 19, repreende os apóstolos que não tinham conseguido expulsar aquele demônio, dizendo: ó geração incrédula, ou seja, falta fé em vocês. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Percebemos aqui,
por mais que falemos isso com docilidade, percebemos aqui uma irritação no Senhor, digamos, até uma surpresa, ou seja, será que eu não posso partir ainda? Vocês não têm fé ainda? Compreendem? Até quando vos sofrerei? O que fazia o Senhor sofrer? A nossa falta de fé. É isso que faz o Senhor sofrer a nosso respeito. O que alegra o Senhor quando Ele encontra em nós fé? Fé. Quando o Senhor encontra em nós fé, isto alegra o coração de Deus. Vocês se lembram das situações como, por exemplo, aquela mulher que não era filha de Israel e que vinha atrás dos discípulos pedindo justamente pela sua filha, o filho que estava endemoniado, a Sírio-Fenícia. E o Senhor diz a ela: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Ou seja, eu vim primeiro para os judeus, ainda não chegou o tempo dos gentios. Mas ela dá uma resposta tão carregada de fé, que faz com que o Senhor libere a palavra da vitória sobre aquela mulher. E Ele diz: nunca vi tamanha fé. Filha, grande é a tua fé. Grande é a tua fé, faça-se como disseste. E da mesma forma, o Senhor disse: nunca vi tamanha fé, melhor dizendo, foi para aquele centurião que disse ao Senhor: não sou digno de que entres na minha casa, dize uma só palavra e o meu servo será curado. Isso alegrou o coração do Senhor, e ele disse: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Seja feito como tu dizes, o teu servo vive. Aleluia. Onde está a nossa fé? Quando tudo vai bem, a nossa tendência é a acomodação. Quando tudo vai mal, a nossa tendência é a incredulidade. E não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Aquele demônio não foi expulso por incredulidade. É bem verdade que o Senhor diz no versículo de número 29, que nós não lemos: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. É bem verdade que o Senhor diz isto, porém o contexto deixa claro que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, aquele demônio teria sido expulso. Prova é que isto está de fato dito no mesmo relato em Mateus, no capítulo 17, no versículo 20, o Senhor responde aos discípulos quando eles perguntam: por que não podemos expulsar esse demônio? E o Senhor diz: por causa da vossa incredulidade. Mateus 17, 20, não Marcos, Mateus 17, 20. É o mesmo relato, mas em Mateus há este detalhe. E ele acrescenta: porque se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a este monte: vai daqui para lá, e ele lhes obedeceria. Mas em seguida acrescenta: mas esta casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Porque na realidade, irmãos, a maior prova da nossa fé é a nossa prática espiritual. Se nós cremos realmente em Deus, nós vamos ter momentos com Ele em oração. Teremos momentos com Deus em oração, a sós com Ele. E nestes momentos a sós com o Pai, faremos como fizeram o próprio Senhor Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Jejuaram. Ou vocês acham que eles estavam num monte comendo frutas lá em cima? Será que neste monte havia árvores frutíferas? Não era o Monte das Oliveiras, não era um monte com figueiras. O texto diz que era um alto monte.
E em Lucas é dito que depois da transfiguração se passaram alguns dias ainda antes que eles descessem do monte. Eles estavam sim jejuando, com certeza, em oração e jejum. Como é importante a prática espiritual, irmãos. Muitos pensam, erroneamente, mas não me espanta que esse pensamento seja deste século. Neste século, muitos pensam que o jejum era só uma prática do Antigo Testamento, pois eu o encontro no Novo Testamento. Eu encontro Paulo, o apóstolo, deixando claro que ele praticava o jejum. Aliás, eu encontro Paulo e Barnabé sendo separados para a obra missionária, quando não somente eles, mas toda a igreja de Antioquia estava o quê? Jejuando, praticando o jejum. E o mesmo Paulo e Barnabé, quando ordena os presbíteros em Icônio, Listra e Antioquia da Pisídia, eles fazem isso somente depois de oração com jejuns. Está ordenado o jejum? A verdade é que sim, em Joel está ordenado. E para os nossos dias, proclamai um santo jejum. É uma palavra profética para os dias que vivemos. No tempo final, temos que jejuar. O próprio Senhor Jesus disse: enquanto o noivo está convosco, não podem os seus amigos jejuarem, mas quando o noivo for retirado, jejuarão. Nós não estamos esperando a volta do noivo? Então é porque ele não está aqui. E ele mesmo disse: quando o noivo for retirado, nestes dias jejuarão. Precisamos jejuar, irmãos. Não é esse o tema dessa mensagem, não é esse o foco, mas seja sincero. Se você tem o Espírito Santo não fala com você para jejuar? Ninguém precisa mandar você jejuar. Não é verdade que você já praticou o jejum sem que ninguém mandasse você? Ninguém, humanamente falando. Mas esta ordem veio do Senhor, veio do alto. E quando ela vier na sua vida, obedeça. Obedeça. Jejum é alimentar-se de Deus. Como Hernandes Dias Lopes diz, não sei se ele cita alguém ao dizer isso, ele sempre cita muitos escritores, muitos cristãos renomados, e ele costuma dizer: jejum é fome de Deus. Não é verdade? Jejum, eu logo olho para o pastor Sandro. John Piper, obrigado. Hernandes Dias Lopes citando John Piper. Jejum é fome de Deus. E é verdade, irmãos. É verdade. É verdade. Agora, tanto quando estamos no alto, quanto quando estamos por baixo, nós corremos perigo. E qual é o segredo para nós não cairmos, irmãos? Seja numa ou noutra situação, seja quando tudo vai bem, seja quando tudo vai mal, qual é o segredo? O segredo é sempre o mesmo, e nós encontramos isso aqui no texto que nós lemos. O segredo para não cairmos é nos focarmos no Senhor, nos focarmos nele, somente nele, somente em Cristo. Como diz Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aleluia. Nós vemos o Senhor no monte, o autor, a luz resplandecente, e o vemos depois, talvez num vale, não sei, num local abaixo daquele monte, sendo o consumador da fé. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo, não há impossíveis para Deus. Não há. E ao ler esse texto, irmãos, eu me recordo que a última vez que eu preguei
não no texto da transfiguração, mas no texto da cura desse endemoniado, foi precisamente há 2 anos atrás, quando eu estava passando por uma depressão. E naquele dia, eu disse para o meu filho, Felipe, não grave essa pregação. Foi num domingo de manhã, o William estava aqui, me lembro bem, porque eu soube como você ficou triste com aquela mensagem, meu irmão. E você depois comentou com alguns irmãos aqui da igreja, naquele mesmo dia, que você estava muito triste, estava com medo que eu perdesse a fé. Lembra disso? Verdade? Não foi assim? Pois muito bem. Eu preguei nesse texto do endemoniado, Marcos 9, a partir do versículo 14, fiz a leitura até o 27 ou até o 29, não me lembro. Mas o que eu queria enfatizar nessa leitura era o versículo 24. O versículo 24 foi o foco da minha pregação há 2 anos atrás, quando eu estava em depressão e eu compartilhei aquilo com a igreja. E eu citei o que disse o pai daquele menino, daquele jovem que estava endemoniado. Clamando com lágrimas, ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Era exatamente assim que eu me sentia, crendo em Deus, crendo em Jesus, mas ao mesmo tempo, descrendo. Ao mesmo tempo descrendo. E eu abri meu coração naquela mensagem. Quantos estavam aqui naquele dia? Foi, acho que, o momento mais escuro do meu ministério pastoral. Muito mais escuro do que quando eu tive outros problemas. Muito mais, porque esse era interior, irmãos. Esse era interior. E eu estava passando por aquilo e abri meu coração. Chorei, oramos e depois desse dia, o Senhor, no prazo de 1 semana, Ele trabalhou na minha alma, na palavra. Na palavra. Primeiro, o Senhor me repreendeu em Hebreus, justamente nesse capítulo 12 que eu acabei de citar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A partir desse versículo em diante, o Senhor me repreendeu. E foi interessante como aconteceu aquilo. Eu abri a Bíblia, eu estava orando, acho que eu já contei isso aqui. Eu estava orando na sala, antes da minha família acordar. Eu costumo acordar antes para ter esse momento de oração. E estava orando e me pareceu que alguém vinha pelo corredor. E é coisa minha, né? Quando eu estou orando em secreto, eu não gosto que ninguém me veja orando. Então, na mesma hora, eu que estava de joelhos, eu peguei a Bíblia e abri. E ali eu quis que parecesse que eu estava lendo a Bíblia e não orando. Por que eu sou assim? Não sei. Mas eu não gosto que me peguem orando. Eu gosto, né, de orar em secreto mesmo. Só que a sala não tem porta ali, então, a não ser a porta da rua, mas do corredor para a sala não tem. E me pareceu que vinha alguém pelo corredor. Então eu rapidamente peguei a Bíblia, abri, e não era ninguém. Não apareceu ninguém. Eu me levantei, fui até o quarto, os meus filhos estavam dormindo, fui até o meu quarto, minha esposa estava dormindo. Ninguém. Mas a Bíblia estava aberta, e quando eu peguei a Bíblia novamente, estava em Hebreus 12. E ali o Senhor me repreendeu. Duramente. Senti temor, porque o Senhor falou, através deste capítulo de Hebreus,
sobre como Esaú perdeu o seu direito de primogenitura, trocando por um prato de lentilhas. E depois, nem com lágrimas, ele conseguiu novamente a bênção que Deus já tinha lhe dado por herança, a qual ele rejeitou. E o Espírito Santo falou comigo fortemente, porque naquele momento eu queria deixar o ministério pastoral. Eu não queria mais pastorear. Eu reuni minha família e disse: eu vou procurar um emprego de vendedor, de qualquer coisa, e eu vou voltar a ser vendedor. Não serei mais pastor. Porque uma palavra vinha na minha mente: fracasso, fracasso, fracasso. A igreja vai fazer 15 anos, e em 15 anos, vocês não chegaram a lugar algum. Isso o inimigo falava na minha mente. E aquilo foi entrando no meu coração, eu permiti que aquilo entrasse, e eu começava a me olhar no espelho como um fracassado. Só que o Senhor primeiro me repreendeu em Hebreus 12, e depois me consolou no Salmo 116. E no Salmo 116, eu trouxe a palavra no outro domingo, no domingo seguinte, de manhã também. E aquela mensagem foi gravada. Na época nós não filmávamos, na época era só o áudio. E esta mensagem está no meu canal na internet. E o título dela é: Aos Fracassados e Aflitos. E o que eu quero com isto dizer, irmãos, é que quando Hebreus 12:2 nos alerta, nos adverte, nos motiva a olharmos para Jesus, nos lembrando que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Este Jesus é o Cristo. E quem é o Cristo? O Cristo é o Verbo. E o que é o Verbo? É a palavra. Cristo é a palavra que se fez carne. É por meio dela, queridos irmãos, que nós nos fortalecemos. É por meio dela, da palavra de Deus, que nós vencemos os desafios do dia a dia e os perigos que nos cercam, irmãos. Foi pela palavra, em apenas 2 textos da Bíblia, Hebreus 12 e o Salmo 116, que o Senhor me restaurou, que o Senhor me reanimou, que me veio de novo a esperança, a fé, o amor, por meio da palavra, queridos. Quando Pedro disse aquela bobagem no monte, na melhor das intenções, mas foi uma bobagem que ele disse, uma voz se ouviu do céu, versículo 7, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ouça Jesus, permita que a palavra de Deus fale com o seu coração. Não leia este livro como se fosse uma revista, um jornal, ou mesmo um livro de história, porque não se trata disso, irmãos. Se trata da palavra viva e eficaz do nosso Deus. Ao longo dos séculos tentaram destruí-la de todas as formas e continuam tentando, mas a sua palavra está preservada. Uma das provas da divindade de Cristo, que há 2000 anos atrás declarou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Aleluia! Jamais! A Ele a glória, toda a glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Mas eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós aplaudimos, nós vibramos, mas no momento crucial do perigo, parece que esquecemos desse poder, esquecemos de quem é o nosso Senhor. Ele é Deus, Deus, irmãos, o Todo-Poderoso. Não o limite, não diga o que Ele pode e o que Ele não pode fazer. Não há impossíveis para Deus, e tudo é possível ao que crê. E como é alimentada a nossa fé? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Estamos dando ouvidos ao Senhor? Este homem foi muito sincero: eu creio, Senhor, mas ele acrescentou: ajuda-me na minha incredulidade. Irmãos, o que nos falta é a sinceridade, irmãos. É a sinceridade, irmãos. Há 2 anos atrás eu me derramei em lágrimas aqui mesmo nesse lugar. Não quis nem que fosse gravado áudio, porque eu sabia como eu estava e eu já imaginava o que aconteceria naquela mensagem. O que eu não imaginava é que, sendo sincero perante o Senhor, Ele me restauraria no prazo de 1 semana. Foi sobrenatural, irmãos, o que aconteceu. Sobrenatural. No outro domingo eu já estava pregando no Salmo 116, falando como o Senhor tinha me renovado, a esperança, me fortalecido na fé. E graças a Deus aquela mensagem tem ajudado, especialmente pastores que estão passando por depressão, por angústia, por aflições. Eu tenho recebido e-mails, comentários nesse mesmo vídeo, tenho recebido mensagens de WhatsApp falando a respeito desta pregação aos fracassados e aflitos, uma mensagem que nem sequer foi filmada, foi gravado apenas o áudio, mas ali eu compartilhei o meu testemunho, eu abri o meu coração. E o que nos falta, irmãos, muitas vezes é isso, é abrir o nosso coração perante Deus. Sempre temos que fazer isso, irmãos. Meditando no que disse esse homem: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, eu me lembro de Pedro. Quando depois de Jesus se apresentar a ele ressurreto, numa praia, pergunta a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro, com toda sinceridade, ele responde um eu te amo, porém um eu te amo diferente do tu me amas que o Senhor tinha perguntado. A única versão da Bíblia em português que eu encontrei que traduz corretamente o sentido do eu te amo é a Bíblia King James de 1611, que recentemente foi lançada aqui no Brasil. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Gostar é uma coisa, não é? Amar é algo mais profundo. Mas Pedro estava sendo sincero. Ele temia dizer que amava o Senhor de um modo perfeito, porque sabia que poucos dias atrás ele havia negado o Senhor 3 vezes, num curtíssimo espaço de tempo. Então Pedro não queria incorrer no mesmo erro novamente.
Antes de negar o Senhor, na última ceia, ele tinha dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. E naquela mesma noite, 3 vezes, ele nega o Senhor. Por quê? Porque essa é a nossa estrutura, irmãos. Essa é a nossa estrutura, irmãos. Eu creio, Jesus é o meu Senhor, e aplaudimos, e pulamos, mas sabemos que quando vem a adversidade, ou quando tudo vai bem, já não oramos mais como antes, já não lemos a Bíblia mais como antes, já não buscamos mais a Deus como antes. Há cadeiras vazias aqui, irmãos. Elas foram um dia ocupadas por pessoas que nesse momento estão perdidas, mas que ouviram este mesmo evangelho que você está ouvindo aqui, irmãos. A boa nova de que Jesus vive, de que podemos ter um relacionamento com Ele, de que não há impossíveis para Deus. Mas onde estão essas pessoas, irmãos? Onde eles estão? Por que retrocederam? Alguns retrocederam justamente porque tudo ia bem na sua vida. Conseguiram comprar um carro, conseguiram comprar uma casa, alcançaram aquilo que almejavam em Deus. Perderam o foco da eternidade. Perderam o foco da eternidade. E outros se afastaram porque não conseguiram a casa, não conseguiram o carro. Foram para uma outra igreja onde também não conseguiram, foram para outra onde também não conseguiram e se afastaram. Pelo mesmo motivo, perderam o foco da eternidade. Neste momento, há pessoas ouvindo esta mensagem que são ricas, que não precisam de coisa alguma material, e há outras que estão passando necessidades. Tanto uma quanto a outra correm o perigo de não irem até o fim na fé, porque tiraram o foco da eternidade, tiraram o foco de um Cristo que não somente é transcendente, mas imanente. Ele não está distante de nós, não está. Vocês vejam que num momento o Senhor está no monte, brilhando mais do que o sol, mas logo a seguir, Ele está num vale, expulsando um demônio, porque Ele se importa conosco, irmãos. Ele se importa com você. Quando você diz a Ele, ajuda-me, Ele ajuda você. Ajuda-me, Ele vai te ajudar. Foi o que eu fiz naquele domingo, em que eu preguei nesse texto há 2 anos atrás. Senhor, me ajuda, me ajuda. E Ele ajudou, irmãos. Ele ajudou. Sabe, irmãos, às vezes nossas palavras são apenas como uma mímica. Você sabe o que é uma mímica, não sabe? A pessoa mexe a boca, mas não sai nada. Às vezes as nossas orações são assim, irmãos, aos ouvidos de Deus. Não estamos falando nada. Por quê? Porque não estamos abrindo o nosso coração. Não estamos confessando nossos pecados, nossas fraquezas. Não estamos reconhecendo nossas limitações.
Estamos vivendo de aparência. Como eu penso que aqueles 9 apóstolos, por se acharem apóstolos, pensaram que expulsariam aquele demônio, passaram vergonha. Não existe título no reino de Deus, irmãos. Abaixo dele somos todos iguais, irmãos. Somos todos irmãos, queridos. Todos irmãos, a começar por mim. Todos. Será que nós reconhecemos isso, irmãos? Nossas fraquezas, nossas debilidades. Ajuda-me, Senhor. Seja sincero, você não tem fé. Não tem, você não tem, eu também não tenho. Nós não temos fé. Não temos, irmãos. Não temos, irmãos. Quando sentimos uma dor de cabeça, a primeira coisa que pensa é o quê? Tomar um comprimido. Sabe por quê? Porque você não tem fé. Vindo para cá, antes de vir para cá, espremi um limão, tomei e disse para minha esposa: eu sinto minha garganta arder, parece que vou ficar gripado. Aí vindo para cá no carro eu falei para ela: quando eu chegar em casa eu vou tomar um Benegripe. E o Senhor me repreendeu ali: você vai pregar sobre fé e vai tomar um Benegripe. Hã? Não estou dizendo que os remédios não sejam necessários, mas eu estou dizendo, amados irmãos, que há um poder maior do que o da medicina humana. Há um poder sobrenatural que interfere no natural. E se nós usarmos deste poder, um mínimo que seja como um grãozinho de mostarda, que é realmente miudinho, certa vez eu vi, se usarmos um mínimo de fé, queridos irmãos, faremos proezas, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O problema é que tiramos o foco do Senhor. Não é fé na fé, como muito bem explicou o pastor Sandro recentemente. Não é fé na fé, é fé em Deus. É fé nele, é fé no único mediador que há entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É fé naquele que se fez carne, tomou sobre si nossas dores e enfermidades, e tomou sobre si nossas iniquidades e pecados, e com seu sangue nos redimiu naquela cruz. É fé naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e subiu aos céus, e voltará para nos levar ao seu encontro, não sem antes nos transformar, nos dando um corpo glorioso, que nunca mais vai pecar, para a glória de Deus, nunca mais. Mas enquanto estivermos nesse corpo carnal, irmãos, contaminado com o pecado, irmãos, somos ainda carentes da ajuda do alto, irmãos, da ajuda do alto. Eu creio, eu sei que você crê. Você crê que Jesus é o Senhor e o Salvador. Eu sei que você crê, mas você não crê totalmente, nem eu. Não é verdade? Nós não cremos totalmente, irmãos. Mas se nós formos sinceros e dissermos ao Senhor: ajuda-me na minha incredulidade, Ele vai nos ajudar. Vai nos ajudar. Como Pedro, que fez o impossível caminhando sobre as águas, mas ele caminhou sobre as águas apenas enquanto estava olhando para Jesus. E quem é Jesus? O autor e consumador da nossa fé. Quando ele se assustou com o vento e com as ondas e tirou os olhos do Senhor, ele afundou naquele mar tempestuoso.
e se afogaria se não tivesse clamado: Senhor, ajuda-me. E o Senhor estendeu as mãos e o ergueu e o colocou em lugar seguro. Aleluia. Ele não está distante de nós, irmãos. Não está. Aliás, o seu Espírito está em nós. Em nós. Ele não está à nossa direita, à esquerda, na frente, atrás, em cima, embaixo. Não, Ele está dentro. Ele está em nós. Em nós. Em nós. Só que nós às vezes esquecemos que Ele está conosco. Como podemos torná-lo mentiroso, irmãos? Foi Ele mesmo quem disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Você crê nisso? Ele está conosco, Ele está em nós, Ele está no nosso coração. Dê a Ele o todo da sua vida, não apenas o lugar mais alto, mas todo o espaço que há no teu ser. A Cristo, a Ele, àquele a quem o Senhor nosso Deus disse: este é o meu Filho amado, a Ele, não a Moisés, não a Elias, não a Pedro, mas a Jesus ouvi, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder para sempre. Aleluia! Ao nosso Deus, por meio de Cristo Jesus, seu Filho unigênito. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, ó Senhor nosso Deus, se eu pudesse, Senhor, eu convenceria cada um aqui do quanto o Senhor é real. Ó Senhor, rogo-te, Pai, que assim como Pedro, Tiago e João tiveram aquela experiência contigo, que assim também, Pai, cada um aqui tenha uma experiência com o Senhor, de que o Senhor é real, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor tem poder para expulsar os demônios que estão nos assediando e nos tentando levar ao pecado e à condenação. O Senhor tem todo o poder para nos livrar de vícios, todo o poder para nos transformar numa nova criatura, se tão somente te buscarmos de todo o nosso coração. O Senhor é a verdade, é a vida. O Senhor mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar de todo o coração é buscar com sinceridade, sem falsidade, sem orgulho, sem soberba, mas nos humilhando na tua presença, Senhor. Isso é te buscar de todo o coração. Ó Senhor nosso Deus, leva-nos a te buscarmos desta maneira. Leva-nos a te conhecermos como quem tu és, o Todo-Poderoso, que habita num alto e sublime trono, mas também habita com aquele que é contrito de coração, que se quebranta na tua presença.
que reconhece seus pecados, suas debilidades, sua total dependência de Ti. Ó Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos. Quando estivermos por cima, que não venhamos pensar que somos alguma coisa e que fizemos por merecer as Tuas bênçãos, mas que continuemos na Tua presença, Te buscando com toda humildade e reverência. Ó Senhor, e quando estivermos por baixo, que não venhamos duvidar que o Senhor é conosco e que o Senhor nos permite passar por provações, para que sejamos aprovados, se não murmurarmos, se não blasfemarmos, se não desistirmos. Quantos são aqueles que desistiram a um passo da vitória, Senhor, e nem sequer sabem disso, Pai. Se eu tivesse desistido naquele dia, Senhor, eu não teria ideia da bênção que viria depois. Ó Senhor, e como o Senhor tem me abençoado, Pai. Eu transfiro para Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Ó Senhor, Senhor, eu não sei o que passam os meus irmãos, mas eu sei que o Senhor é real. Eu sei que o Senhor é real e está conosco e nunca nos deixou, jamais nos desamparou. O Senhor não está longe de nós. Jesus, Jesus, Jesus. O que nos falta muitas vezes é clamarmos, como Bartimeu clamou. Mandaram que ele calasse a boca, mas ele clamou ainda mais alto. E o que nos falta é clamar alto, não gritando, fisicamente falando, mas no nosso coração, Pai. Porque quando não oramos com sinceridade, é como se fizéssemos uma mímica, Senhor, é como se nossos lábios se movessem, mas na verdade nada está chegando até o Teu trono, Senhor, porque não estamos sendo sinceros. Mas eis-me aqui, Senhor, me humilhando, Senhor, na Tua presença. Ó Senhor, só o Teu Espírito Santo pode nos convencer. Eu não posso, mas o Teu Espírito Santo pode. Que o Teu Santo Espírito nos convença de quem nós somos e de quem o Senhor é, e que venhamos transferir para o Senhor sempre, sempre e sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Glórias a Ti, Senhor.